Começa agora o Cidades para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos principais municípios do estado do Piauí. Vamos conferir alguns dos destaques. Bolsa Família pagará 74 milhões de reais após a extensão do programa. Segundo as previsões do tempo, chuvas do semiárido devem ser abaixo da média. Interior do Piauí enfrenta dificuldades com um número reduzido de médicos. Reuniões entre prefeitos definem detalhes da Feira dos Municípios 2013. Estas e outras notícias você confere agora no Cidades. Olá, o Bolsa Família pagará 74 milhões de reais após a extensão do programa anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Com o benefício, o Piauí fica mais perto de zerar o percentual de pessoas na linha de extrema pobreza. Veja. Os miseráveis são aqueles que têm uma renda per capita inferior a R$ 70. Dentro dessa linha de extrema pobreza estão 3% da população piauiense. Um percentual que já foi de 45% antes do Bolsa Família. No Piauí, o programa beneficia 454 mil famílias. Elas recebem, em média, R$ 120 por mês. O programa do governo federal injeta 69 milhões de reais na economia do estado. Com a extensão do Bolsa Família, apresentado ontem pela presidente Dilma Rousseff, esse valor vai subir para 79 milhões de reais. O secretário de Planejamento acredita que as novas medidas adotadas pelo governo federal vão acelerar as metas de zerar os índices de extrema pobreza no Piauí. O decreto de ontem vão ser beneficiados diretamente, aqui no estado do Piauí, 58.393 famílias. Considerando que cada família tem, em média, 3,5 pessoas, isso significa que nós teremos um incremento no Bolsa Família de 5 milhões de reais mensais. Portanto, um impacto de 60 milhões de reais ano. Esse é o impacto, digamos, financeiro dessas medidas que foram mostradas ontem, que foram lançadas ontem pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pela Presidência da República. Em termos de indicadores, isso vai significar que o Piauí vai ter menos pessoas dentro dessa linha de pobreza, que é também uma maneira de medir o índice de miséria do estado, é isso? Ah, sem dúvida. Ou seja, o Piauí, que já era o caso mais notável no mundo de redução da extrema pobreza. Repara que no início dos anos 2000, aproximadamente, o Piauí tinha mais ou menos 45% da sua população que era considerada extremamente pobre. 45% que nós estamos falando. E agora, com essas novas medidas, nós devemos estar muito perto de 3% só. Ou seja, quando o governador falou na questão da redução da extrema pobreza, a gente pode garantir que nós estamos muito próximos de chegar ao zero na questão da extrema pobreza no estado do Piauí. O que eu insisto, é um caso único no mundo de uma redução tão forte e tão espetacular. Foi iniciada este mês a seleção da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os municípios do Piauí, com até 50 mil habitantes, devem acessar o site do Ministério das Cidades para realizar o cadastramento. O Ministério das Cidades lançou em seu site oficial o cadastramento e seleção da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, voltado às famílias cujo rendimento mensal bruto não ultrapasse R$ 1.600. De acordo com a Portaria 56, a seleção das propostas dos municípios devem levar em consideração os critérios essenciais, como o déficit habitacional, o índice de domicílios em situação de extrema pobreza e a contrapartida dos municípios, além da existência prévia de infraestrutura, a disponibilidade do terreno e o atendimento às famílias provenientes de área de risco. De acordo com o diretor da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, Gilberto Medeiros, os municípios devem ficar atentos. Essa terceira fase contempla municípios com população até 50 mil habitantes. Aquele que tem população até 15 mil habitantes pode concorrer a 30 unidades habitacionais. E aquele que tiver uma população entre 15 e 50 mil habitantes concorrerá a 60 unidades habitacionais. Então eu solicito, chamo para a gente montar essa corrente positiva, os prefeitos,
de todos os municípios piauienses para que a gente possa lançar essas cartas consulta e ter o sucesso que nós obtivemos no Minha Casa Minha Vida 2, onde o estado do Piauí teve 100% dos seus municípios contemplados com 40 unidades habitacionais. Nessa próxima etapa, quantas casas estão previstas para serem construídas? A nível de Brasil, são 140 mil unidades habitacionais. Na fase 2, o Piauí recebeu 9 mil unidades habitacionais e esperamos que nessa terceira fase a gente receba a mesma proporção da fase 2, cerca de 9 mil unidades habitacionais. Após a aprovação, os municípios irão fazer a seleção das pessoas contempladas que obedecerem os critérios estabelecidos pelo programa. De acordo com a previsão divulgada no Piauí, as chuvas do semiárido devem ser abaixo da média prevista. Em outras regiões do estado, a previsão de chuvas vai até o mês de abril. Confira. De acordo com o último boletim de avaliação climática que foi elaborada pelos meteorologistas do Nordeste, indica que o mês de abril as chuvas no semiárido piauiense vão ficar abaixo da média. A meteorologista Sônia Feitosa explica que na região dos municípios como Paulistana, Queimada Nova, São João, Dom Inocêncio e Fronteiras, entre outros, as chuvas são espaçadas. O semiárido piauiense tem chovido de forma isolada. Alguns municípios excederam a média, ou seja, choveu em alguns municípios acima da normal climatológico e em outros municípios choveu abaixo. Mas assim, a característica predominante do semiárido piauiense são as irregularidades na ocorrência dessas chuvas. Irregularidade espacial, temporal ou até mesmo irregularidade quantitativa, na quantidade de chuva. Mas nós temos verificado que em regiões como Picos, por exemplo, lá está chovendo, mas em municípios próximos a Picos não chove. Mas temos ainda alguns municípios, como São João do Piauí também, que é da região do semiárido, que está chovendo pouco. Está chovendo, mas o que choveu não foi suficiente para suprir a deficiência de água, a deficiência dos reservatórios, que foi provocada, a deficiência de água desses reservatórios, que foi provocado pela extensa estiagem do ano de 2012. Numa previsão mais abrangente, em todo o Piauí, se estima em média 240 milímetros de chuva em fevereiro. Em março, o volume de água cresce e pode chegar aos 290 milímetros. A maior concentração de chuvas no Piauí continua sendo no centro e centro-norte do estado. Olha, as chuvas no estado do Piauí, elas começam em outubro no sul do estado e se estendem até maio no norte do estado do Piauí. Então, Teresina, a característica de Teresina, a climatologia já dita que essas chuvas elas começam em janeiro e se estendendo até maio. Então, sendo que os meses que mais chovem em Teresina é o mês de março e o mês de abril. Isso se deve a um sistema meteorológico que é denominado de zona de convergência intertropical, que atua nessa época mais favorável às chuvas. Interior do Piauí enfrenta dificuldades com o número reduzido de médicos. O Conselho Regional de Medicina fala sobre o assunto e aponta solução para o problema. O Piauí possui menos de um médico para cada 1.000 habitantes. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina, essa é uma média prevista pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com as informações, esse é um dado antigo, porque no Piauí o número de médicos cresce mais que a população no estado. Para o presidente do Conselho, a população no interior do estado sofre com a falta de médicos, ao contrário de Teresina, que dispõe de um modelo europeu de atendimento. Na realidade, a demografia médica número 2, o segundo volume, mostrou que o Piauí tem 1,0 alguma coisa de médico por 1.000 habitantes. É uma proporção significativa e está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Ótimo. Se assim fosse e não houvesse uma má distribuição perversa, grave no Piauí, por exemplo. Nós temos, por exemplo, aqui, registrado no Conselho, cerca de 3.500 médicos, dos quais 95% estão na capital e apenas 5% no interior. Isso significa dizer que, para a capital, nós temos 3,85 médicos por 1.000 habitantes. Isto é um padrão europeu, é um padrão maravilhoso, que não existe em lugar nenhum do mundo,
a não ser em países desenvolvidos, que não é o caso do Brasil e muito menos em estados como o Piauí. Se a capital está bem servida de médicos e o interior do estado enfrenta dificuldades com o número reduzido de profissionais, o Conselho Regional de Medicina coloca como alternativa para o problema a criação do plano de carreira para os médicos, o que vai garantir melhores salários e condições dignas de trabalho para o médico que deixar a capital e seguir para o interior do estado. É necessário, portanto, fundamental e indispensável que se faça concurso público com plano de cargo, carreiras e vencimentos, e que exista uma carreira de estado do médico para que ele possa ter a segurança necessária. Há algum tempo não havia magistratura no interior. Hoje nós temos juízes em todos os municípios e esses juízes fazem parte de uma carreira de estado. Hoje nós temos juiz, temos promotor, temos defensor público. Por quê? Porque fazem parte de uma carreira de estado. Somente assim os médicos irão para o interior. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.